Está no ar mais um RTN Revista e o nosso entrevistado de hoje nasceu na Sicília, no sul da Itália, em 16 de abril de 1975, morador de Rondônia há 22 anos, casado com Senilda Vieira de Carvalho, pai da Iele, vice-cônsul da Itália para os estados de Rondônia e Acre, empreendedor e sócio do senhor Giuseppe em um dos melhores restaurantes do estado, além de coproprietário da gelateria Buoníssimo. O nosso bate-papo de hoje é com o senhor Cláudio Guastella. Cláudio, nos conte como foi sua infância no Mediterrâneo, um dos lugares mais belos e emblemáticos do planeta. Conta pra gente, Cláudio, conta aí. Boa noite. Primeiramente gostaria de agradecer, não é? A gente tem um relacionamento, vamos dizer, comercial, não sabia do teu agora, desse team mais... de televisão, não é? Fiquei muito feliz de você de me convidar para esse programa muito bom, muito querido e muito também participado pelo povo de Porto Velho. Como você falou, eu agora me sinto mais porto-velhense, que quase metade da minha vida eu passei já aqui, né? Eu tenho 49 anos e já 22 de Rondônia. Mas as minhas origens são, como você falou, italianas. Em particular, eu nasci na Sicília. Sicília é uma ilha do Mediterrâneo, né? Uma ilha da Itália, que está no finalzinho da bota. Nasci numa cidade... Na verdade, nasci na cidade de Caltagirone, que tinha o hospital. Lá estão todos... A Sicília, como a Itália em geral, não é? Tem várias cidades pequenas, um do lado do outro. Minha cidade, Discordia, onde é a minha família, onde eu fui criado, onde eu estudei, não é? 30 quilômetros de Caltagirone, que é uma cidade um pouco maior. Também 35 quilômetros de Catania, que seria, a gente chamava de província, hoje isso é uma cidade metropolitana, para repartição assim, jurídica também do ponto de vista de organização, não é? Do ponto de vista de organizações divididas em várias províncias, ou cidades metropolitanas chamadas agora. A Sicília tem 9, um desses aqui é a Catania, que está perto do vulcão Etna, não é? Nós vamos falar sobre o Etna. O vulcão mais alto da Europa, o vulcão mais ativo da Europa. Escordia está lá, entre essa cidade de Caltagirone, uma cidade maravilhosa, uma cidade barroca, não é? E Catania. Escordia é uma cidade pequena, ligada muito à agricultura de laranjas, conhecida na Europa bastante para a produção de laranja. E a particularidade da laranja que é cultivada nesta cidade é uma laranja de polpa vermelha. Na hora que você faz o suco dessa laranja, o suco parece suco de beterraba, assim vermelha que é. É uma característica típica desta Piana di Catania, que seria planície, onde tem Escordia, Palagonia, Lentini e outra cidade também, onde essa laranja pega essas características peculiares. Então não é uma laranja como a gente conhece, de cor amarelo, laranjado, por fora é laranja, mas por dentro é vermelha. Como eu falei, a Sicília é uma ilha, então... Mas ela é bem próxima ao continente, né? Sim, 3 quilômetros. 3 quilômetros só que separa a ilha do continente. Se chama Estreito de Messina. Tem ponte, né? Atravessa... Não tem ponte. Não tem ponte? Não tem ponte, estão querendo fazer. Parece que já o projeto está bem adiantado, que agora vai fazer. Porque eu escuto da construção da ponte desde que era criança. Vamos fazer, mas nunca fizeram, porque também uma construção, vai ser a ponte, se vai ser realizada, o projeto é da ponte maior do mundo, largura de uma ponta a outra, entendeu? Porque tem que pegar uma distância de 3 quilômetros, sem pilares no meio. Porque no meio, esse trato de Mediterrâneo, ele é muito profundo. Então vai ter um pilar, vamos dizer, na Sicília, outro pilar no continente. Esta ponte aqui vai ser só sem pilar no meio. Então a ponte, se vai ser construída, vai ser a ponte maior do mundo com uma extensão entre um pilar e o outro.
entendeu? Eu ia te perguntar, porque aqui no Brasil, a ponte Rio-Niterói, que tem 14 quilômetros, ela foi construída na década de 1970. Então, são 14 quilômetros num país nosso ainda subdesenvolvido. E aí Mas a engenharia é diferente. São 14 quilômetros, mas entre um e o outro tem pilares. Não, exatamente. Aqui É onde eu ia chegar. Eu ia te perguntar, que, na realidade, você me respondeu a pergunta que já estava na ponta da língua. Eu ia te perguntar por que ainda não existia essa ponte. Não existia, você acabou de responder por causa da profundidade. Da profundidade, porque não tem como colocar pilar no meio. Sim, sim. Talvez na Itália chama campata, agora não sei como se chama aqui no Brasil, mas seria entre um pilar e o outro a maior extensão. Sim. Então os pilares vai ser não sei de quantos metros, parece 200 e cacetada de metros, não é? Mas a dificuldade é isso aqui, do vento, das coisas aqui, porque entre um pilar e o outro ia ser 3 quilômetros. E até agora nunca foi feito um desafio para a engenharia. É um desafio de engenharia bastante complexo. E como é feita a travessia por balsas? É feita tipo um balsa, a gente chama ferryboat. Ferryboat aqui em alguns lugares aqui no Brasil também chama assim. Quando era pequeno era interessante, agora acho que fica menos. Até o trem entrava dentro do ferryboat. É mesmo? E saía do outro lado, sim. Deve ser muito interessante, né? É muito interessante. Agora eu sei, faz tempo que eu não pego o trem da Sicília até o norte, onde morava ainda, moram meus parentes. Mas quando a gente pegava o trem, em Messina, que é a cidade aqui da ponta da ilha, né? O trem entrava dentro do ferryboat, né? E se separava em 3, 4 pedaços, chegando em Villa San Giovanni, que é a cidadezinha da Calábria, no continente, vamos dizer, ele juntava de novo e ia rumo norte. Agora parece que você desce, o trem para em Villa San Giovanni, você desce, pega o ferryboat e pega outro trem do outro lado. Outro trem aqui. Era bastante assim, eu tenho bastante lembranças desse travessia feito com o trem dentro do ferryboat, é bastante bacana. A cidade que você foi criado, que você cresceu, é uma cidade pequena, né? 17, 18 mil habitantes. Então você foi criado assim, com mais liberdade do que crianças de cidade grande? Sim. A gente vivia como criança na rua, não é? Sim. A gente voltava em casa só no final do dia. A gente brincava na rua. Coisa que acho que aqui no Brasil, em Porto Velho, se fazia também 40, 50 anos atrás. Nossa brincadeiras era tudo na rua, não existia celular, não existia PlayStation, não existia nada. Você jogava futebol na rua mesmo, parava a rua, o carro não passava, você jogava aí, os vizinhos brincavam contigo, aí ia também bola em cima de um carro, quebrar alguma vez também a janela. Então, toda a minha infância foi realmente com amizade feitas na rua. Coisa que ainda hoje, Scordia é uma cidade bem tranquila. A Itália, graças a Deus, a Sicília, desse ponto de criminalidade, de violência, é um pouco melhor que o Brasil. Um pouco melhor. Você consegue... minha filha, quando a gente vai na Itália, não é? Ela fica assim... Quando ela sai aqui, agora tem 19 anos, né? Os anos passados, que era menor, a saída dela, mais insegurança, que a gente deixava no shopping, né? E depois, esse horário eu vou te buscar. Tinha um ambiente protegido. Sim. Quando ela foi para a Itália, para Sicília ou para outra cidade aí, que via que os adolescentes como ela saíam sozinho pela rua, no restaurante o outro, pegava a motinha, essas coisas aqui, tinha mais liberdade, ela ficou assim meio... balançando, falando, mas como é que é assim mesmo, né? Perigoso. Então é outra realidade. Infelizmente, Cláudio, duplamente, vou usar a palavra infelizmente de forma dupla, infelizmente eu não conheço a Europa ainda. Né? Eu tive um plano de ir para a Europa em 2019, por uma questão pessoal, acabei não indo. E eu tenho viajado mais para os Estados Unidos, então eu tenho até um pouco mais de experiência, assim, de conhecimento, conheço até relativamente bem os Estados Unidos, e a gente pode ver que, de fato, a questão da segurança aqui no Brasil, ela deixa muito a desejar. Eu acho que talvez seja o ponto mais fraco do Brasil, talvez seja exatamente essa questão de segurança, né? Agora que você está falando aí como que na sua cidade na Europa, como você viveu, como a sua filha, ela teve um choque, né, de realidade quando conheceu a Europa, não é isso? Teve sim. Agora, não quero dizer, tem também grandes cidades, não é? Roma, Milão, Turim, que talvez seja um pouquinho mais perigosa, entendeu? Mas é sempre um perigo
bem menor de como você ficar em uma cidade aqui do mesmo porte, né? do mesmo porte aqui, mesmo porte. Depois, vamos dizer, depende também onde você vai. Se você está na Paulista, você tem uma segurança bem maior. Exatamente. Que você está em uma periferia de São Paulo. Então você também tem que saber onde ir, como se comportar, quais são as precauções que você tem que pegar. Porque hoje em dia a gente não pode bobear nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, e também na Europa. Mas em geral, é um pouquinho mais tranquilo, você tem uma segurança, assim, uma sensação de segurança maior na Itália que aqui no Brasil. Talvez na Europa, né? Na Europa de uma forma geral, com algumas poucas exceções, né? Por exemplo, a gente tem visto muita coisa aí, muitos relatos de violência, de assalto em Paris, na França. A gente tem visto assim que ali parece que a França é um ponto fora da curva, pelo menos é o que a gente tem visto aqui, é o que a imprensa, a imprensa alternativa tem trazido. Você já esteve na França? Você já pôde constatar se é verdade? Eu fui muitos anos atrás. Eu não sei como é a realidade agora. Inclusive, talvez muitas coisas que eu posso falar são mais da minha lembrança, saudade daquilo que eu lembrava de 20 anos atrás, Sim. que daquilo que é a realidade hoje, tá? Certo. Embora que eu vou quase todos os anos na Itália, tive uma parêntese assim do Covid, né, que não pôde ir. Mas a evolução é muito grande, sabe? A evolução é muito grande. E também como você é turista, e quando eu vou lá e fico um mês, é turismo, não é? Você não vive a realidade. É verdade. Você pode sentir, mas não vive 100%. Então, mudou lá também. Criminalidade e segurança uma das coisas que serve para combater elas é trabalho. Quando manca trabalho, vamos dizer, não é ninguém nasce ruim, ou poucas pessoas nascem ruim, ninguém nasce ladrão, ou poucas pessoas nascem realmente ladrão. Agora tem as pessoas doentes que nascem para ser ladrão. É verdade. Tem as pessoas que nascem que são criminosos, assassinos. Sim. Mas isso aqui é uma doença. Agora, a maioria das vezes, você vira ladrão, vira marginalizado, vira criminal, porque não tem as condições de educação, não tem as condições de trabalho que outra pessoa não tem. Então, para sobreviver, faz o quê? Você acaba tirando o outro, achando mais fácil, né? Quem encurtar caminho ou não encontra um trabalho, encontra as coisas aqui. Então, também a Europa em geral, a Itália, está ficando mais difícil o trabalho. Menos trabalho tem. A população está envelhecendo. Está envelhecendo, muita migração da parte africana também, árabe, as guerras, as coisas aqui. Do então Oriente Médio. aumenta a criminalidade. Isso aqui é uma equação, vamos dizer, algébrica que o resultado o resultado é isso aqui. quase... Não tem trabalho, não tem educação, criminalidade. mais criminalidade, não tem como. Tá tendo um fenômeno novo lá. A gente já vai encerrar, já nos avisaram aqui que esse bloco está encerrando, mas eu queria, só para contextualizar aqui, você já ouviu falar de um fenômeno na França chamado, não sei nem se seria fenômeno o nome, as pickpockets. Sim, você tem viu? Também na Itália. Tem também na Itália? Sim. Mas eu sinceramente, eu só ouvi falando especificamente em Paris. Sim. Só a batedora de carteira. E sempre meninas aparentemente, parece que são, eu não sei se são ou não. Mas é comum em grande cidade, no metrô é comum. Aquilo que não é comum, alguém ir com a pistola para te assaltar. Sim. Mas negócio de bater carteira em metrô, em lugares turísticos, é muito comum. Você, seja como turista, que como italiano, você tem que prestar muita atenção. Bobeou, alguém tira a tua carteira, você nem percebe. Entendi. Eu pensei, sinceramente, até pelo que eu tenho recebido, eu só tenho visto esse fenômeno aí das pickpockets em Paris. Mas, Cláudio, o papo está muito bom, está gostoso. Nós não chegamos aqui, o nosso primeiro bloco já está encerrando, mas pelo que eu estou vendo, nós não vamos concluir aqui o roteirozinho que eu fiz, não, porque o papo está gostoso. Só lembrando que nós temos o patrocínio do Mundo da Carne, temos também o patrocínio da Coimbra Distribuidora. O Márcio é seu cliente, né?
Ele já me falou que é seu Ele cliente. é meu cliente e eu sou cliente dele. Ele já me falou, o Márcio já me falou várias vezes. Grande amigo meu. Ele fala que gosta muito do seu parceiro, vinho, né? Grande parceiro. É uma pessoa que ajudou muito, né, o restaurante. Também na época da construção, quando o dinheiro estava mais curto, né? Comprar ar-condicionado parcelado, essas coisas aqui, um grande parceiro. Mas não sou meu, um grande parceiro de todos os empresários de Porto Velho. Se ele pode fazer parcelar ou fazer um desconto diferenciado, ele tem o maior prazer de fazer. Um grande abraço, meu amigo Márcio. Ele é telespectador do nosso programa. Ele assiste assiduamente, toda segunda-feira. Ele liga a TV dele lá. Inclusive, nós já entrevistamos o filho dele aqui, o Márcio Filho. Né? Foi uma entrevista muito boa, muito gostosa. Né? Foi bem divertida. O Cláudio, você está vendo ali, ó, tá vendo o leite condensado camponesa, o creme culinário e tal. Tudo isso aí tem a venda na Coimbra. Eu sei. Tem a venda na Coimbra. Inclusive, esses aí, depois você vai levar para você experimentar no seu restaurante. Gostou? Vai na Coimbra que lá tem. Com certeza. E também o nosso patrocinador é MS Panificação, MF Distribuidora, o seu Virgílio, um grande abraço. E nós já voltamos depois dos intervalos comerciais. Do intervalo comercial, a gente volta já. Estamos de volta com o RTN Revista. O nosso entrevistado de hoje é o empresário, o empreendedor, o vice-cônsul da Itália, aqui em Rondônia e no Acre, o senhor Cláudio Guastella. Cláudio, a gente estava falando aqui a respeito da Sicília, e eu não te perguntei ainda qual que é a maior cidade da Sicília. A maior cidade da Sicília chama Palermo, que se encontra na Sicília ocidental. A Sicília é um triângulo, né? Uma ilha. Eu venho da Sicília oriental, onde te falei, chama Catânia, o vulcão Etna, não é? Na Sicília tem 9 grandes cidades, que a gente chama cidades metropolitanas ou província, era chamada antigamente. Depois tem um monte de cidade pequenininha, que seria o interior dessas grandes cidades, essas cidades maiores. Aqui em Rondônia tem pouco interior, vamos dizer. As cidades são distantes um entre o outro, né? Mas no sul do país, se você vai no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, você São Paulo, você encontra uma cidade bem pertinho da outra. Mais ou menos é a mesma coisa assim também na Sicília, na Itália em geral. Quando a gente sobrevoa o estado de São Paulo, a 10 mil metros de altitude, a gente consegue visualizar ali, sei lá, às vezes 30 cidades. Né? Aqui que você chega em Rondônia, você passa muito tempo sobrevoando sem ver nenhuma cidade. Só a mata mesmo. Né? Ali, você sobrevoando São Paulo, praticamente o tempo todo você vai vendo bastante cidade dos dois lados e tal. Exatamente. E às vezes até mais. Eu estou falando 30 que não tem nem noção, às vezes até muito mais do que isso. Está aqui programado para eu falar mais na frente, mas eu vou falar já que você falou. Inclusive, Cláudio, eu estava vendo, quando eu estava saindo, antes de sair, eu fui pesquisar alguma coisa a respeito da Sicília e eu vi que parece, eu não sei se... Hoje nós, talvez quando o programa for para o ar, essa informação já esteja ultrapassada. Mas eu vi no YouTube que o vulcão Etna estava em erupção nesse momento. Sim. Nesses dias ele está em erupção. Isso é normal, para nós não é uma coisa extraordinária. Entendeu? A gente convive com ele sempre na erupção. Alguma semana atrás também foi interditado o aeroporto de Catânia. Ele é maravilhoso, né? É um gigante, né? Que faz muito barulho. A gente convive com ele. Algumas vezes destrói, mas não mata, vamos dizer, diferente entre um Vesúvio, não é? Sim. Teve aquela explosão enorme que destruiu Herculano, Pompeia, essas coisas aqui. Por quê? Porque a lava, um magma do Vesúvio, é um magma bastante líquido, que ele vai tipo água, entendeu? Uhum. Então, ele destrói e mata. Aquilo lá, quando aconteceu, acho 1.700 anos atrás, não lembro quando teve o desastre do Vesúvio,
Ele destruiu a cidade e morreram também as pessoas. O Etna é uma lava assim mais densa, entendeu? Então, claro que destrói, porque onde passa, destrói. Mas não mata, porque você vai... O avanço dele, quando tem erupção mesmo, não é? Ele avança e as pessoas saem de casa, sabe que aquele lugar não pode mais ser habitado até que ele não para. Então, é um espetáculo da natureza muito bonito. A gente convive assim em paz com ele, claro, respeitando ele, respeitando o perigo que ele pode ser, mas é fantástico. Tem também um turismo, vamos dizer, as pessoas, quando acontecer isso, até vem mais aí para verificar, para subir até lá em cima, verificar o que está acontecendo. Aqui, eu fui colocar aqui, deixa eu tirar daqui, que eu vi num canal do YouTube, transmitindo, deixa eu só baixar aqui, está transmitindo a erupção do Etna ao vivo, né? Aqui não deu muito certo, porque eu fui colocar aqui e entrou primeiro na propaganda, mas existe uma transmissão, um canal do YouTube, transmitindo 24 horas por dia a erupção do Etna. Sim, né? sim. É uma coisa... a quantos quilômetros você vivia, a qual distância do Etna? Distância via aérea, vamos dizer, 25 quilômetros. Então, de onde você vivia, dava para... Não, eu vi ele toda manhã quando acordava. 3.000 e poucos metros de altitude. Eu via um gigante, não é? Embranquiçado na altura. Era o cartão postal de todos os meus dias. Porque a gente está em uma planície, não é? Sim. A Piana de Catânia. E ele a 3.000 metros. Ele é 3.200 e poucos metros. Inclusive, na última erupção de agora, mediram ele, acho que levantou mais 3, 4 metros agora, porque o vulcão, a diferença das montanhas, que eles abaixam com o tempo, o vulcão, com as erupções, ele levanta, não é? Cresce. Sim, sim. Então, agora fiz uma medição, ele subiu um pouco, não sei quantos metros, não quero passar uma informação errada, aparece uns 3, 4 metros a mais que subiu. Mas deve ser uma visão, assim, extraordinária, né? Deve ser muito bonito. Não dá medo? Não dá medo? Não dá medo, é como eu estou falando, é um gigante bom, que você vê lá, para nós era uma segurança. Eu acordava de manhã, olhava ele, ficava assim, ficando horas olhando para ele. É muito bonito. Seja no verão, que no inverno, que você vê ele tudo branquinho, ou de noite, quando está em erupção, você vê aquela chama vermelha, aquele negócio, é muito bacana. É muito bacana. Inclusive, essa é uma das maiores saudades que eu tenho, ver o Etna. É o Etna. Já quando ele... O siciliano, da parte de Catânia, porque da parte de Palermo não dá para ver, mas quando vê o Etna, ele sabe que está em casa. Eu diria assim que a primeira visão da sua casa é o Etna. A primeira visão é o Etna. Quando a gente vem de avião e já vê o Etna, já você sabe, cheguei em casa, cheguei no meu lar. É engraçado que você está falando dessa forma aí, eu estou me sentindo um pouco lá. A gente vai viajando em pensamento, inclusive eu dei uma olhada aqui antes, até para poder entender um pouco da região que você veio, e eu vi que realmente é algo muito bonito, muito apaixonante. Vou fazer um exemplo, né? Eu posso dizer como o Rio Madeira para o porto-velhense, entendeu? Você vê o Rio Madeira, você se sente em casa, vê aquele Sim. pôr do sol, e você sabe que é espetacular, e você tem saudade quando você não está aqui em Porto Velho, daquele pôr do sol, você quer voltar aqui para ver o pôr do sol no Rio Madeira, que realmente é fantástico. A mesma sensação, a mesma saudade, a gente tem no Etna, eu tenho do Etna, entendeu? Ver o pôr do sol com o Etna é fantástico. Nós vamos ter uma pergunta lá na frente e provavelmente eu acho que já está caminhando para uma das respostas para uma pergunta que nós vamos ter lá na frente, Cláudio. Cláudio, uma coisa assim que eu acho que nós temos uma relação somente comercial, eu e você, né? Mas eu acho que tem algo mais que nos aproxima. Você trabalha no ramo de restaurante, culinária, e eu também sou apaixonado por culinária. Eu gosto, que talvez você não se recorde de mim, mas eu já tive restaurante, eu já te falei isso. Qual era o teu restaurante? É o antigo Casarão do Peixe, na época eu era o Catiporã e você era meu cliente.
Ah, sim. Você era meu Sim, cliente. Sim. Inclusive, nós vamos falar aqui da culinária do Mediterrâneo, mas eu vou só lembrar de uma coisa que eu não sei se foi você ou se foi o Giuseppe. Eu sei que os dois frequentavam e na época um de vocês dois chegou lá e eu tinha preparado uma receita de carneiro e eu fiz com vinho branco. Agora eu não me lembro se foi você e o Giuseppe me chamou. Tá perfeito, só troca o vinho branco por vinho tinto. Então esse aqui é o Giuseppe, que ele gosta de fazer com vinho tinto aí. Então deve ter sido ele, ele gosta porque ele gosta. A gente gosta muito de carneiro porque é um tipo de carne que a gente comia muito lá na Sicília, é muito apreciado, é muito uma carne. Um sabor marcante, né? É bem marcante. A gente come lá também carne de cavalo, sabe? É mesmo, aqui já o pessoal já tem um pouco mais exótico. Até né? preconceito, né? Tem um pouco. É muito bom. Mas então, carneiro a gente gosta muito. O Giuseppe também sabe fazer um ótimo carneiro. Ele faz sempre com vinho tinto. Eu faço também de vez em quando com vinho branco. Então, com certeza foi o Giuseppe que te deu essa dica. Então, aí quando ele chegou, ele voltou lá. Eu já tinha mudado. Eu segui, eu sabia quem ele era, ele não sabia que eu sabia. Eu sabia que ele era o Giuseppe da San Genaro. Eu sabia que ele era da San Genaro. Eu não sabia que é o nome dele. Como? Eu falei, peraí, ele é lá do San Genaro. Por que eu não vou seguir a dica dele? Aí eu fiz de fato, eu mudei a receita para vinho tinto. E todo mundo elogiou, ele chegou e falou, não, tá muito melhor, melhorou bastante e tal. E eu me senti assim. Você sabe, você também cozinha? Eu cozinho, eu sou... fiz também vários cursos, não é? Eu que chefio a cozinha San Genaro, ganhei também alguns prêmios. Então, eu gosto muito. Uma das minhas características peculiares é ser muito curioso. Então, na cozinha, não é? A curiosidade ajuda muito, não é? Porque você tenta experimentar tempero diferente. Experiências, né? Experiência, entendeu? Então, isso aqui me ajudou muito. Então, a parte da chefia, da parte da receita, as coisas aqui, é mais a parte que eu cuido do San Genaro. Eu acho que desculpa aí o Giuseppe, mas eu acho que é a alma do restaurante. Não, mas cada um somos diferentes, com atitude diferente. Ele cuida mais da parte do atendimento, que também da seleção dos vinhos, essas coisas aqui das compras. Cada um tem que ter, não tem uma parte mais importante que a outra. Tem que ser partes que se ajudam um com o outro, não é? Claro. Porque só na harmonia de um conjunto que as coisas ficam certas. Agora, hoje em dia, eu não cozinho muito, só eu fico inovando com as receitas novas, mas eu agradeço muito meus funcionários. A maioria dos meus funcionários, inclusive, são funcionários antigos. Agora, alguns meses atrás, a gente teve o prazer de aposentar um nosso funcionário. Ficou 18 anos. Que legal, que ótimo. Conosco, não é? Chegou à idade de 65 anos, a gente teve um prazer imenso. Eu não gosto assim como é personalidade, um funcionário que fica 6 meses e vai embora. Eu quero que ele realmente vista a camisa, faz parte da nossa família. A maioria dos meus funcionários são funcionários antigos, não tenho muita realmente rotatividade. Eu às vezes que eu fui lá, principalmente ali quando eu fico lá na parte de baixo, né, você desceu a escada ali, segue em frente ali, eu tenho notado que realmente são sempre os mesmos. Eu tenho uma garçonete. Se não me engano, tem um que é Jean. Jean também. Não é um dos mais antigos, mas também tem bastante tempo conosco. Ele atende lá embaixo. Está embaixo. Eu tenho uma funcionária, Flávia, não é? Francisca, mas a gente chama ela de Flávia, conhecia como é Flávia, que esse ano faz 19 anos com nós. Que joia. O nosso cozinheiro tem 15 anos que está com nós. Para a gente encerrar o nosso bloco, me desculpa, mas eu quero falar uma coisa. Cláudio, tem uma coisa lá que eu sou apaixonado. Se não me engano, eu acho que eu sei até a referência do cardápio, que é aquele bacalhau. Bacalhau à siciliana. Bacalhau à siciliana, que ele vem com azeite, servido com talharim. Esse aqui é um prato que eu inventei. Porque na Sicília, o bacalhau a gente não come desse jeito. Mas eu peguei um prato, vamos dizer, um bacalhau típico do Portugal e fiz uma moda siciliana de como a gente faz um peixe.
com uma farinha de rosca. Isso. Mas vamos conversar disso aqui no próximo bloco. Parece que agora Já a gente não, parceiros, vamos falar mais disso. Vamos falar mais do bacalhau comerciais que tem que faturar, né? tem que faturar. Nós vamos encerrar mais um bloco do RTN Revista. Temos o patrocínio, o apoio da Coimbra Distribuidora, da MS Panificação e também do Mundo da Carne. Já já a gente volta. Estamos de volta com o RTN Revista. O nosso entrevistado de hoje é o empresário, e agora eu descobri no intervalo que ele é chefe de cozinha também, Cláudio Guastella. Cláudio, a gente estava falando aqui sobre a riquíssima culinária do Mediterrâneo, e aí nós tocamos lá no assunto sobre aquele bacalhau maravilhoso que tem no seu... Gente, nós falamos qual é o nome do seu restaurante? Pode falar? Claro que pode, claro, pode falar. Não, deixa que eu falo, porque eu sou cliente, você falar, você é suspeito. Eu sou cliente, amo o restaurante San Genaro, tá? Ele tem uma posta de bacalhau maravilhoso, posta de bacalhau no azeite, com a farinha de rosca. A moda siciliana, caparra, azeitona, tomate cereja, bastante cebola caramelizada, é muito gostoso. Esse prato, como eu estava falando no intervalo, foi eu que inventei. Eu peguei uma coisa típica aqui do Portugal, que é o bacalhau, que o Brasil adotou como prato também, que o brasileiro gosta muito de bacalhau. Eu fiz do jeito que a gente faz muitos peixes lá na Sicília, com nossos temperos, bastante cebola, com essa farinha de rosca, que também tem um processo, não é só fregar a farinha de rosca, é uma farinha de rosca refogada, não é? Mas é uma farofa de rosca. Farofa, isso. A gente coloca alho, azeite, coloca um pouco de alcaparra e coloca também um pouco de anchova, para dar aquele sabor um pouco mais marcante, não é? E tosta na frigideira, depois coloca no... Servido com espaguete? Servido com talharim, fettuccine, como a gente chama também. Vamos lá. Você falou um negócio aqui interessante. Existem 3 ou 4. Existe o bavette, o talharim, o fettuccine. Qual que é a diferença deles? É a espessura, a grossura. Também espaguete, existem vários tipos. Aqui no Brasil a gente fala só de um tipo de espaguete. São 8, é o número 8. No número 8 tem capelli di angelo, tem vermicelli. Na Itália, inclusive, tem várias regiões, você pode chamar massa de um jeito diferente. Mas aqui, por exemplo, a gente conhece 3, 4. Fettuccine, penne, macarrão, rigatone, parafuso. Na Itália, se você vai em qualquer supermercado da Itália, deve ter pelo menos 50. Que tem menos tipo de macarrão diferente, tem que ter 50, mas tem supermercado que tem muito mais. E aqui a gente chama o bavette, o talharim e o... depois tem tudo é talharim. Bavette, talharini, bavette um pouco menor, talharini. O ninho também, né? Que depois que você cozinha... Ninho, depois tem vários. Maior que a gente chama... de coisas diferentes, tagliatelle, tem vários nomes, e cada um tem um nome diferente. Deixa eu mudar só um pouquinho de assunto. Nós estamos falando de massa, de macarrão, e eu estava vendo um professor de italiano, e ele falou que, por exemplo, quando eu falo espaguete, eu estou falando no plural, é isso mesmo? Spaghetti, sim. É plural. Quando eu quero falar no singular, é spaghetto. Mas spaghetto não se fala, na realidade. Você pode falar, vou fazer 2 espaguetes, sempre no plural que você fala, entendeu? Sim, mas é verdade. O singular isso seria spaghetto. Quando você tem só um, é um spaghetto. Spaghetti é plural. Mas você não come só um. Sim, então não chama mas eu estou dando esse exemplo do espaguete e o spaghetto, porque justamente porque ele disse que no italiano, quando a gente quer falar no singular, a palavra termina com O. Diferentemente do Brasil, que você acrescenta um S, lá você troca por um E. Você não. Você ser plural ou singular, você troca a última vocal. Sim. Essa aqui não é uma regra, vamos dizer, mas em geral, quando é com A, ele vira E.
quando é com O, ele vira I. Ou quando é com U, ele pode virar também I. Mas isso aqui, vamos dizer, uma regra geral, mas pode ter muitas exceções. Sim. Eu só queria tirar essa dúvida. Tipo, porque... pasta, paste, spaghetto, spaghetti. Certo. É interessante, tá vendo? O nosso programa também é cultura. A gente aprende até um pouco de italiano aqui. Né? A gente já está falando de culinária, Ô, Cláudio, eu não sei se você sabe, um dos nossos patrocinadores é o Luan do Mundo da Carne. O Luan é seu cliente. Conheço, eu sou cliente dele também. Você é cliente dele também? Sou cliente dele, fantástica, carne selecionada, muito bom, saborosa. Eu compro também, muitas vezes, filé também dele. Porque é difícil ter um filé de qualidade, algumas vezes, não é? A maioria dos restaurantes aqui, sem criticar ninguém, mas isso aqui é uma escolha nossa, faz a opção de comprar filé congelado, entendeu? Faz um toque maior, talvez algumas vezes também uma opção econômica, porque muitas vezes o filé congelado é um pouquinho mais barato. A gente fez a escolha de qualidade. Então, se o filé não é fresco mesmo, daquela semana, a gente não pega. Algumas vezes, então, não encontra nenhum açougue, tem que ir para o outro, porque a qualidade, quando você faz, a suculência que ele te dá num filé fresco é totalmente diferente de um filé congelado. Todo mundo pode fazer esse experimento. Pega um filé fresco, faz na hora. Pega um filé congelado, só o tempo que você descongela, você vê que está perdendo um líquido, não é? Aquele líquido está perdendo, ele vai ficar mais ressecado, esse sabor que está indo embora, não é? Eu tive essa experiência porque quando nós fomos, a nossa equipe foi gravar o comercial do Mundo da Carne, eu aproveitei, é meio fora de mão, de rota para mim, mas como eu estava lá, eu falei, não, vou levar um filé daqui, porque eu sempre gostei da carne dele. E realmente, o filé que eu comprei dele, a consistência é diferente, o sabor é diferente, porque eu tinha comprado um filé fresco, não foi um filé congelado. Então, muitas vezes a diferença que dá numa carne de um restaurante por outro pode ser exatamente essa. Sim, com certeza. Um açougue que preza para os próprios clientes, que quer fazer algo diferente também, ele sabe, não é todo gado igual, entendeu? Não é todo gado igual. Tem alguma coisa aqui no Brasil, eu acho que daqui a 10, 15 anos não vai mudar do ponto de vista de classificação de gado. Na Itália, já isso aqui, na Itália, na Europa, é uma coisa comum. Você, quando compra qualquer tipo de carne, em qualquer açougue na Itália, você compra a carne sabendo a idade dele, sabendo se é vitela, sabendo se é boi, se é touro, se é vaca. Aqui ainda, infelizmente, carne, tudo a mesma coisa. Então você não sabe se está pegando um filé de vaca ou está falando de boi, de novilha. Você não sabe se é Nelore, se é Zebu, se é Nelore, se é Angus, se é Angus, não sabe. O Angus normalmente sabe que ele é um pouco mais caro, né? Ele fala isso aqui, inclusive, assim... Aqui você sabe que a gente não encontra Angus. A gente fala Angus, a maioria é meio Angus, né? É tudo Angus com Nelore, porque o Angus aqui é muito calor. Claro que já é uma carne melhor que o Angus, que o Nelore comum. Mas se você pega um Angus do sul do Brasil ou da Argentina, é totalmente diferente. Porque lá no sul do Brasil, na Argentina, você consegue reproduzir, fazer um manejo de Angus puros. Aqui em Rondônia você não consegue. Aqui em Rondônia não consegue. Mas a diferença, que um dia vai ter essa diferença aqui, na Itália, na Europa em geral, veio toda essa classificação depois daquele negócio da vaca louca, não é? Você sabe onde a vaca nasceu, tudo rastreado. Você vai no supermercado, no açougue, está lá. Onde nasceu, onde foi criada e onde ela teve o abate. E você sabe qual é a idade que ela está abatida, cada preço tem um preço. A minha filha, minha mulher, fico louca, por exemplo, ter vitela ou vitelino, entendeu? Como é chamado lá, que é uma carne de boi que o boi é abatido, acho que é 6 meses ou 8 meses. Ele parece de cor carne de frango, é rosa, entendeu? Então é uma coisa totalmente bem diferente, é outra carne. Diferente. É outra carne, Embora verdade. que eu amo, não quero menosprezar, mas a carne de Porto Velho, a carne de Rondônia é carne de altíssima qualidade. Nosso boi verde é bem saborosa.
Só que eu acho que vai ter esse negócio aqui, que daqui a 10, 15 anos a gente vai saber se estamos comendo boi, se estamos comendo vaca, se estamos comendo novilha. Eu acho que isso aqui é algo que vai ser um tipo de diferenciação. É de classificação, vai ter classificação. Que o Brasil vai, antes ou depois, o Brasil vai adotar essa classificação. Rondônia é tido como uma das melhores carnes do Brasil e eu já trabalhei no ramo de calçados, então eu conheço muito fabricante de calçados que diz que o melhor couro do Brasil é o de Rondônia. E tem uma explicação. A explicação é que, como o gado é criado mais em fazendas abertas, extensivas, né, não do que e tem pouca cerca, pouco galho, e também tem pouco berne. Então não tem ali, o couro não sai ferido. Com certeza, com certeza. A carne aqui é diferenciada. É tipo a mesma coisa de galinha de criação e galinha de granja. De granja. Só foi diferente, entendeu? Então, quando você faz um tipo de manejo intensivo, você consegue mais gordura, a carne fica mais tenra, mas perde sabor. Sim. Como ninguém faz uma galinhada com galinha comprada no supermercado, todo mundo quer uma galinha, não vai ficar porque não fica bom. Não vai ficar a mesma coisa com boi. O boi criado a céu aberto, com pasto, claro que a carne assume outro sabor, totalmente diferente de um boi criado em intensivo ou semi-intensivo. Cláudio, a gente poderia fazer um programa falando só de culinária. Pois é, parece que estão falando só disso aí. Não. Você tinha um monte de perguntas. Não tem problema. Falamos só das primeiras, vamos dizer. Mas, normalmente, quando o papo é bom, isso acontece. A gente só chega no final, quando o papo está ali e tal, tem que desenrolar, tem que seguir aqui o roteiro. Mas quando o papo está muito bom, como eu te falei no início, nos bastidores eu expliquei para o Cláudio. Cláudio, não se preocupe, porque se o papo estiver fluindo, a gente não precisa seguir o roteiro que está aqui, não. O roteiro a gente pode ficar para uma outra oportunidade. E a gente pode fazer, depois está aqui o convite, você já está convidado para estar aqui conosco. Provavelmente, quando você estiver novamente conosco, nós vamos estar ao vivo, o telespectador vai poder mandar pergunta. E mais ainda, tá, Cláudio? Mais ainda. Nós estamos querendo criar um programa de culinária e você está convidado para participar, se não você liderar e estar à frente desse programa. Já aceito o convite, Então nós vamos conversando a respeito disso. Acho que já nos chamaram a atenção para o intervalo, para o próximo intervalo. Então nós ficamos mais uma vez aqui, já a gente volta com o RTN TV. Para o último bloco, eu espero que o último seja melhor ainda do que esses três. Não saia daí, já a gente volta. Estamos de volta com a RTN Revista. O entrevistado de hoje é o senhor Cláudio Guastella, chefe de cozinha, vice-cônsul de Rondônia e Acre, vice-cônsul da Itália em Rondônia e Acre, empresário, empreendedor, proprietário de um dos mais requintados restaurantes de Porto Velho, o restaurante San Genaro. E o senhor também, senhor Cláudio, o senhor tem um outro empreendimento, não é verdade? Pode falar o nome, sem problema. Temos. O filhote, vamos dizer, nesses últimos anos, a gente abria antes da pandemia. Então a pandemia um pouquinho atrasou esse projeto que a gente tinha, não é? Que agora é uma realidade. É uma gelateria italiana, não é? Se chama Boníssimo. Eu amo o bairro Caiari. Se tivesse possibilidade de adquirir mais imóveis lá, eu compraria. Só que tem muitas pessoas tradicionais que não vendem, já moram as coisas aqui. Então eu teria coragem de abrir não sei quanto empreendimento lá. É o bairro mais charmoso da cidade, né? Acredito que seja o San Genaro, que a gelateria, contribuíram a render ele mais charmoso ainda, né? Onde fica Boníssimo? Em frente do San Genaro, esquina 45 graus. Uma esquina o San Genaro, outra esquina Boníssimo. Que é na Duque de Caxias, não é isso? Na Duque de Caxias com
Rogério Weber? Rogério Weber. Com Rogério Weber. Isso. Ele Eu estou perguntando, para o telespectador, eu sou cliente do Boníssimo também. Ele contribuíram e a gente tenta respeitar as arquiteturas do bairro, tenta respeitar os moradores lá do bairro, não fazendo muita bagunça, muito som alto, essas coisas aqui. Então ficaram comércios assim, harmônicos com o bairro. Agora está virando, tem sempre menos moradores, embora aqui tem bastante, tem bastante escritórios de advogados, médicos, etc. Eu tive no Boníssimo, a última vez que eu tive lá, tem, sei lá, talvez um mês mais ou menos. Eu não posso ir com muita frequência não, porque... Mas temos lá sorvete zero lactose e também zero açúcar, tá? Tá, pessoas que têm intolerância à lactose, não é? Temos sempre alguns sabores zero lactose, que tem também, tá com a glicemia um pouco mais alterada, não é? Temos também alguns sabores zero açúcar. Uma coisa que a gente se orgulha, não é? Falando de Boníssimo, que acredito que seja uma das gelaterias italianas que tem mais sabores aqui no Brasil, porque nós estamos com mais de 40 sabores. Inclusive, tem um que depois que eu já tinha pedido, eu não tinha visto que tinha um sabor que eu amo. Aí depois que já tinha servido, eu falei, deixa eu experimentar. A moça foi e me deu uma provinha e eu falei, eu vou voltar aqui só por causa desse sorvete. E não voltei ainda, que é o de tangerina. Delícia, maravilhoso. Tangerina, por exemplo, é um dos sabores que tem zero lactose. Tangerina não dá para fazer com leite. A gente chama sorvete à base de água, mais um sorvete. Refrescante. É refrescante. Limão e tangerina. Com esse calor agora, nesses dias que não está chovendo, não é? São sorvete bastante refrescante. Ou se você sair de um churrasco, não é? Que está ainda pesado de tanta carne que você comeu, toma um bom sorvete refrescante de limão siciliano ou tangerina, que são fantásticos. Realmente é delicioso. Eu fiquei de voltar lá, inclusive eu acho que eu vou hoje experimentar aquele sorvete de tangerina. Maravilhoso. Agora, deixa eu puxar um pouco a sardinha aqui pro meu lado. Qual que é a marca, como você escolhe queijo? Qual que é a marca de queijo que você usa lá? Posso falar também? Claro! A gente preza muito pela qualidade. Como eu falei agora há pouco do filé. Eu faço questão de utilizar o tirolês. A gente usa muito produto da tirolês, especialmente o parmesão, não é? Que é de fantástica qualidade, para fazer a nossa faccia di vecchia, não é? As nossas massas, nossos risotos. Você sabe a quantidade que a gente compra por bastante, mês, né? É bastante. Como que eu brigo para ter um desconto, porque com a Centauro a gente economiza num volume grande, não é? Mas eu acho assim que tem algumas coisas que você não pode economizar. Tem alguma coisa que você pode economizar, outras coisas que você não pode. Das coisas que você não pode economizar é o queijo, o parmesão, a mussarela. Você tem que, o filé, não é? Porque não são produtos que você, o tempero e fica aí. O produto é aquele, conserta entendeu? com tempero. Não tem como consertar. Então, um parmesão de qualidade mediocre ou não muito bom, você vai ficar pratos que são medíocres. Vai acompanhar, né? Então, do parmesão eu não abro mão, não. Que bom. Talvez você não saiba, mas eu acredito, eu não fiz um levantamento ainda, que por unidade de venda, né, você não é o cliente que mais compra, mas se a gente considerar que você só tem uma unidade, que não é nem venda, é unidade de transformação, você talvez seja o cliente por unidade que mais compra da tirolesa em Rondônia. Que bom. Por unidade, né? Vamos, tem empresas que têm 20 lojas e tal, aí a gente não com certeza, não né? pode. Mas você tem que pegar a compra dele e dividir por 20. Pode dividir por 20. Aí você ganha eu acho que ganha de todos. Se for considerar a unidade. Então lembra esse aqui, pro teu supervisor de venda, pro teu gerente lá. Arrumei um problema, até arrumar mais desconto. Nos nossos pedidos aí, para dar um desconto bacana. A gente já está encerrando, esse é o último bloco. Infelizmente, a conversa está muito boa, muito agradável. Nós vamos ilustrar essa nossa conversa, vai estar ilustrada com imagens, com
Eu espero que tenha mais do Vesúvio, mais do Mediterrâneo, mais do seu restaurante. Que bom. Né? Nós vamos... Fico feliz, não é? De ser convidados. Foi um papo assim totalmente informal. Acho que falamos só da Sicília, de culinária, não falamos nada de quando eu cheguei aqui no Brasil. E eu queria saber, mas acho olha, que a gente tem que deixar para os outros outro programa, outro programa aí, porque fiquei assim, bem à vontade, foi bem produtivo, me senti aqui já da família, não é? Agradeço também os dois Cláudio e meu xará, não é? Que nos ajudaram nessa produção. O Nelson também ajudou. O Nelson. Agradeço você, porque você é uma pessoa fantástica, não é? Eu vou deixar aqui só uma palhinha, eu não quero nem que você responda. Tá. Mas eu vou fazer aqui as perguntas que nós vamos deixar para o próximo programa. Eu vou dizer por que você escolheu Rondônia, eu vou perguntar no próximo programa. Eu vou querer saber como que foi sua chegada aqui, se teve alguma desventura, se teve algum desafio. Eu vou perguntar como que você se adaptou também à Rondônia, qual foi a grande diferença. E a pergunta que eu ia te fazer, não quero que você responda nada disso, vou deixar para o próximo programa. A pergunta que eu iria fazer, que eu falei para você, que eu acho que você já começou a responder, está até aqui, ó. Se um dia você resolver voltar para a Europa, quais seriam os motivos? Pelo que eu já vi, o Etna é um deles. Né? Então... Amigo, vou te falar a verdade. Acho que esse aqui, só outro programa não vai dar. Acho que eu vou virar freguês daqui. Porque você viu, eu gosto de falar. Quando eu começo a falar, não paro. São perguntas maravilhosas que você produziu. Vamos conversando aí as próximas vezes aí. Acho que vai precisar mais 2, 3 programas. Na realidade, eu vou falar mais além disso. Não vou falar mais 2 ou 3 programas, não. O que eu falei de uma participação efetiva, quando a gente tiver um programa de cozinha, isso aí é real, tá? É verdade. A gente tem esse projeto mesmo. E isso aí nós vamos conversar nos bastidores. E eu já deixo aqui para o nosso telespectador que o projeto da RTN TV é um projeto grandioso. Nós queremos não alcançar somente Rondônia, mas nós queremos alcançar boa parte do Brasil. E nós contamos com as pessoas de valor, pessoas que são diferenciadas no Estado, como é o caso do nosso amigo, do nosso entrevistado de hoje, o Cláudio. O Cláudio, eu acho que nós vamos sair daqui... diferente da forma como nós entramos no nosso relacionamento, vai deixar de ser um pouco, vai continuar sendo comercial, mas vai deixar de ser somente comercial, porque é um papo agradável, muito agradável mesmo, e que nós queremos ter outras vezes aqui. Provavelmente, eu não sei se você vai inaugurar o nosso programa ao vivo, que eu acredito que ainda no mês de agosto, a gente já vai estar fazendo ao vivo, com a participação do telespectador, com perguntas enviadas pelo telespectador. E eu acredito que, no mais breve do que você imagina, você vai estar aqui conosco novamente. Vou ficar aguardando, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado à tua audiência. Até a próxima, então. E nós encerramos aqui mais um RTN TV. Lembrando que nós temos o apoio da Coimbra Distribuidora. Um abração para o Márcio, um abração para o Bruno, um abração para o Joseval, para o André, um abração para toda a turma ali do balcão, de atendimento da Coimbra. Sem vocês nada disso seria possível. Agradeço também ao Luan, do Mundo da Carne, a Manu, a esposa do Luan. Agradeço a toda a turma ali do Mundo da Carne. Digo mais uma vez, sem vocês nada disso seria possível. E também ao senhor Virgílio, da MS Panificação e MS Distribuidora, que são os nossos patrocinadores e eles que viabilizam a realização desse programa. Na próxima segunda ou no sábado, reprise, nós estaremos de volta com a RTN Revista. Fiquem com Deus.